A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, entrando no canal para trazer a palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada para Ele, por causa que Ele conhece as nossas estruturas, a nossa necessidade, sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Estamos aqui, enviada pelo Senhor, para trazer a palavra no canal Adoradores Jesus, Deus é Fiel. Vamos juntos, na mesma fé, na mesma concordância, aí para ouvir a palavra que o Senhor enviou aos nossos corações. Glória a Deus, santo é o Senhor, digno de honra, de glória, de poder. Esse Deus é maravilhoso, né, meus irmãos? Ele conhece as nossas estruturas, a nossa necessidade, manda a palavra na hora certinha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Arde você crer, acreditar e abrir o seu coração para ouvir a palavra do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações. Entre com alegria deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos no ID do Senhor, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, e sagrado o coração de Deus. Nós estamos aqui para agradar o coração de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos para a palavra do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações. E hoje nós vamos para João, capítulo 4, versículo 42. E o versículo e o refrão da palavra, o que vai falar na palavra, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Olha aí que forte. Vamos para o versículo 42. O versículo 42 vai falar assim: e dizia a mulher, já não é pelo que disseste, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é o verdadeiro, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui para nós entender mais um pouquinho aqui na palavra em nome do Senhor Jesus. Acompanhe-nos aí com reverência na palavra em nome de Jesus. Aleluia. Revela o momento em que os samaritanos, após ouvirem o testemunho da mulher samaritana sobre o Cristo, foram correndo ao encontro de Jesus. Ao verem os seus sinais e ouvirem as suas palavras, não tiveram dúvidas para confessá-lo, dizendo: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. O homem ou uma mulher tem um encontro com Cristo. Grandes transformações acontecem, apesar da baixa reputação daquela mulher perante a sociedade samaritana. As pessoas acreditaram na sua transformação e deram crédito ao seu testemunho sobre a pessoa de Jesus. Olha aí, forte, né, meus irmãos? Vamos prosseguir para nós entender. Falar de Jesus é maravilhoso, dos feitos, das obras dele. Os samaritanos, atraídos pelo testemunho daquela mulher de Sicar, receberam Cristo como o Salvador do mundo. Olha aí, é bom quando fala de Jesus para alguém e a pessoa crê, acredita e toma posse e confessa o Senhor como seu único, suficiente Salvador. Eles creram naquela mulher, no testemunho daquela mulher, que Jesus tinha falado com ela.
E eles foram até Jesus, creram e confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creram, receberam Jesus, né, meus irmãos? Forte. João capítulo 4, versículo 42. Tanto Deus Pai como Deus Filho são chamados de Salvador nas Escrituras. Tito capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Várias pessoas nas Escrituras ou ao longo da história poderiam receber o título de Salvador ou Libertador por terem salvado ou libertado uma pessoa, um pouco ou uma nação da opressão de alguns inimigos, opressor. Juízes capítulo 3, versículo 9. Glória a Deus, aleluia, santo ao Senhor. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 4 e versículo 5. Porém, Jesus é o Salvador do mundo inteiro. Aleluia! Porém, Jesus é o Salvador do mundo inteiro. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Em Gênesis, capítulo 41, versículo 42. Gênesis, capítulo 41, versículo 45. Faraó chamou José de Zafenat Paneia, que significa Salvador do mundo, pelo fato de José ter elaborado um plano de previdência inteligente para salvar o mundo da fome. Porém, somente Jesus é que pode salvar o mundo de verdade. Ele é o pão vivo que desceu do céu para matar a fome espiritual do mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. João capítulo 6, versículo 48, versículo 51, até o versículo 51, repetindo o que estava escrito. Aleluia. João capítulo 6, versículo 48 até o 51. Somente ele pode dizer: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías capítulo 43, versículo 11. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Somente ele pode dizer: olhai para mim e sereis salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22, que está escrito. Glória a Deus, aleluia, forte a palavra, hein, meus irmãos? O Senhor está confessando aqui, olha o refrão da palavra: o Salvador do mundo. Ele está falando aqui: só tem eu, não tem mais ninguém. Eu e o Pai somos o Salvador do mundo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, por excelência. Ele já nasceu Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Atos capítulo 13, versículo 23. Paulo afirma que da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Olha aí, levantou Deus, Senhor Jesus, para Salvador de Israel. Aleluia, vamos continuar para nós entender. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro afirma: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
Olha que forte, meus irmãos. Soberano Deus é o único, só em Jesus há a salvação. Amém? Vamos chegar a esse Jesus querido, aquele que jogou o sangue dele precioso na cruz por amor a nós ainda pecador. Nós estamos importantes para Jesus, meus irmãos. Amém? Vamos continuar para nós entender. Em 1 João, capítulo 4, versículo 14, João também escreve, dizendo: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Olha aí, repetindo, 1 João, capítulo 4, versículo 14, João também escreve, dizendo: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Olha aí, o João testificou isso. Aleluia! Vamos continuar para nós entender. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo escreve dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo, Tito, capítulo 2, versículo 13. Paulo escreve dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardamos o aparecimento dele. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos para a conclusão da palavra para nós entender. É o resumo, amém? Solano Lopes é celebrado como um libertador do Paraguai. Simão Bolívar é celebrado como um libertador da Venezuela. São Martim como o libertador da Argentina. Francisco Pizarro é celebrado como o conquistador do Peru. Hernán Cortés como o conquistador do México. Guilherme de Normandia como o conquistador da Inglaterra, e George Washington como o herói da independência americana. Porém, Jesus Cristo é celebrado como Salvador e libertador e conquistador da humanidade. Ele é o libertador do império das trevas e o conquistador do império da morte. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aleluia. Até aqui. Olha o refrão da palavra, o Salvador do mundo. Ele é o libertador, o conquistador, o Salvador do mundo. Não há outro não. Aqui a palavra está falando em vários libertador ou salvador, aí está falando salvador do seu país. Mas o Senhor Jesus, ele é o único salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, entendeu a palavra? Que pode ter qualquer outro libertador dos seus países, mas Jesus é o libertador do mundo. Ele não divide a sua glória com ninguém.
Só há salvação nele. Se você chegar para ele e confessar ele como seu único suficiente Salvador, você vai ser salvo. Mas se você não confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, é a palavra que diz, é as escrituras que diz, não sou eu que estou dizendo. Eu estou só passando para você o que está escrito aqui. A porta do céu é estreita, mas vale a pena. E essa porta é Jesus. Se você vir até Ele, você tem salvação. Ele nos dá hábito, escolha, para que nós venhamos escolher o caminho. Mas Ele aconselha para vir para o caminho da luz. Porque o caminho da luz é Jesus. O caminho das trevas é o caminho que Satanás quer levar as vidas para lá. Essas são as trevas. A luz é Jesus. Jesus é a luz. Glória a Deus, aleluia. Então eu te convido e eu te aconselho a vir para a luz. Enquanto é tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Confesse hoje Jesus. Confesse a sua vida. Ele como seu único e suficiente Salvador. Fale de Jesus para sua família, para os seus parentes. Fale que Jesus salva, cura, liberta, sara, advogado, juiz, doutor. Abre porta onde não tem porta, abre porta onde não tem ferrolho. Abre o mar para os escravos passar. Anda por cima das águas. Onde ele anda não há mais choro, ele tanca o choro e traz alegria, porque ele dá vida aos mortos. Forte, né, meus irmãos? Tira Lázaro depois de 4 dias no túmulo. É forte, meus irmãos. Então, só nele há salvação. Ele é a porta. Venha para ele enquanto é tempo. E em cima desta palavra eu faço um convite àqueles que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali, vem e fala para o Senhor. Você, Deus e você, um particular com ele. Você fala: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu entendi a palavra. Não há outro, não. Não tem outro caminho. Não tem para onde correr. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E no Senhor a salvação. Você fale e Deus vai tirar esse fardo pesado e já vai te dar o dele que é leve. Você vai ver. O Espírito Santo vai te abraçar. Você vai sentir alegria no seu coração. E deixa Deus te direcionar aqui através da palavra. Medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que a sua folha nunca vai secar, sempre está avivada. Levando a palavra como sal da terra e como soldado que o Senhor vai te levantar em nome de Jesus. Amém? E para você que saiu da presença do Senhor, volta, filho, volta, filha. Perdoa hoje, abraça hoje os seus inimigos, peça perdão, ame hoje aquelas pessoas que às vezes você não dá um abraço, e você tem cisma, ou por alguma coisa você não fala com a pessoa, você põe a pessoa de escanteio. Então o que eu te aconselho hoje é você chegar com o coração humilde e pedir perdão e voltar para os braços de Jesus hoje. Porque, meus irmãos, o mundo está tão difícil, você não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. Pertence a Deus, não pertence a nós. Ele já está nas portas batendo, o mundo está tão complicado, a humanidade está tão complicada, os países em guerra, meus irmãos, é difícil. E o Senhor pede para nós vir para a oração, comunhão com Ele, busca Ele. Ele vai nos esconder debaixo das suas asas, nos seus braços fortes. Busque pela sua família, pela sua vida, pelo seu país, pelo seu bairro, pela sua rua. Busque e apresente o Senhor para dar livramento, acampar os anjos na sua casa, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Ore por ela. E ore por aqueles que você vê que precisa de oração. De ti cuida Ele e da tua parentela, quando você começar a andar assim. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí, deixa o seu like para abençoar o canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Estou em oração pela sua vida. Em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus. Deus abençoe.